Mano Menezes vai mudar geral. Renato Augusto vai ter a última chance de mostrar o seu valor e ser peça utilizável na temporada de 2025. Jogadores são assaltados pós-partida do Campeonato Carioca. Madureira provoca Vasco da Gama em véspera de duelo contra o Fluminense. E John Kennedy marca o seu primeiro gol com a camisa do Pachuca. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Pré-Flu, porque hoje é dia de Fluminense e nós vamos falar tudo dos bastidores dessa partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, Fluminense e Madureira. Esse jogo que vai acontecer no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Mas antes, preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Apertando nele você vai se tornar um inscrito do BTB Esporte, não vai perder nenhum conteúdo exclusivo. E é claro, tratando-se desse vídeo do Fluminense Futebol Clube, apertando nele de graça você já vai se tornar aí um membro do nosso canal. E é claro, para você que já é inscrito, deixa o dedo no like porque é muito importante. Dessa maneira você ajuda o meu trabalho e também compartilha esse link para mais e mais torcedores do Fluminense possam saber que está começando mais um pré-flu e você vai ficar aí 100% informado de tudo que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Fluminense, iniciando o nosso giro informativo de hoje. Mano Menezes vai mudar geral, é isso. Vamos falar nesse pré-flu da provável escalação do Fluminense, então por isso vou chamar ela aqui, pode vir a escalação do Flusão, ou melhor, a provável escalação do Flusão para esse confronto. Ainda há pouco o Fluminense soltou a lista de relacionados, está o nome de praticamente todo mundo que estava no primeiro duelo, mas o Mano Menezes vai mudar legal essa escalação. Presta atenção nos nomes que estão aqui do lado, tem muita diferença do time que foi pro último confronto contra a Portuguesa, que foi no Luso Brasileiro. O Flusão deve vir escalado da seguinte maneira: o goleiro é o Fábio, na lateral direita teremos o Guga, a dupla de zaga Thiago Silva e Thiago Santos, podendo ter essa mudança no lugar do Thiago Silva para a entrada do Ignácio. Na lateral esquerda, René vai realizar a sua estreia. O meio de campo composto por Facundo Bernal, Martinelli e o garoto Isaac, jogando centralizado como um meia armador, na posição do Paulo Henrique Ganso, podendo ter a mudança da saída do Martinelli para a entrada do Nonato e da saída do Isaac para a entrada do Lima. O trio de ataque é composto na ponta direita pelo Riquelme, centralizado o Cauã Elias, e na ponta esquerda o Canóbio. Esse é o Fluminense do Mano Menezes muito modificado. Para quem não lembra, o Cano foi titular no primeiro jogo. O Riquelme até joga na posição, é um dos que vai se permanecer, mas o Keno jogou no lado esquerdo. Hoje o Canóbio possivelmente vai ocupar essa posição. A bola rola às 16 horas, a gente vai ficar sabendo realmente como o Fluminense vai vir escalado, mas essa é a provável escalação do Flu para esse duelo de logo mais. Então muitas mudanças. O que me agrada nesse time, eu queria muito ver o René estrear, então o Mano Menezes vai promover possivelmente essa estreia. Eu queria ver esse retorno do Thiago Silva. O gramado do Kleber Andrade é um gramado bom, um gramado regular, então não seria ali um problema do Thiago Silva ter uma lesão ou algo do tipo. Acho que pode sim ir a jogo. É uma equipe do Madureira que vem de uma derrota pro Vasco, de uma viagem cansativa, onde eles foram lá para Manaus enfrentar o Vasco da Gama e acabaram perdendo essa partida. Então o Fluminense já pega o Madureira com uma sequência de viagens. É uma equipe que vai estar desgastada fisicamente, então é hora do Fluminense implementar o seu ritmo. É jogo para testar realmente jogadores. O Fluminense abriu 2-0, começa a modificar as peças, dá rodagem pro elenco, porque eu sempre friso isso aqui no vídeo. 2025 vai ser um ano de muitas competições para o Fluminense, muitos jogos. Vai ter jogador que vai terminar o ano com 60, 70 jogos. Então tem que ter sempre essa regulagem para todo mundo estar com condicionamento físico muito legal. Pode sair daqui agora, porque a gente vai falar também sobre o Madureira, que é esse adversário do Fluminense. Vou trazer aqui a provável escalação do Madura, o tricolor suburbano. Vai de Mota, Celcinho, Arthur e Marcão, Evandro, Wallace, Vaguinho e Marcelo. Jefferson, Vitor, Renato, Henrique e Ninho são os 3 atacantes da equipe do Madureira. Só que uma aspas muito legal, hoje marca a estreia de um jogador que está retornando ao Madureira, você vai lembrar dele. Lembra do Rodrigo Lindoso? Vestiu a camisa do Botafogo aqui no futebol carioca e também do Internacional de Porto Alegre durante muitas temporadas. O Rodrigo Lindoso estava sem time e fechou com o Madureira para a disputa do Campeonato Carioca. Ele foi anunciado nessa última semana e agora está aparecendo dentro da lista de relacionados para esse duelo contra o Fluminense. Então o Rodrigo Lindoso pode ser uma peça aparecendo nesse meio de campo do Madureira para essa partida de logo mais. A bola rola às 16 horas no horário de Brasília. Agora vamos falar um pouquinho de um jogador que hoje vai ter uma grande oportunidade. Não aparece nessa provável escalação, mas o Renato Augusto treinou entre os titulares ao longo dessa semana. Ele não deve entrar realmente em campo como titular, mas vai estar no banco de reservas e com certeza vai entrar ao longo da partida. Vamos falar sobre o Renato Augusto, porque ele é esse jogador importante nessa fase em que o Fluminense vai estar sem o Paulo Henrique Ganso. Yuri, como assim? O Renato Augusto fez uma temporada horrível ano passado, uma temporada desastrosa, muito abaixo do que se esperava do jogador. Eu concordo, mas hoje, se tem alguém
alguém que pode chegar nessa característica mais parecida do Paulo Henrique Ganso, com o maestro que pifa essas bolas para os atacantes, é o Renato Augusto. Para quem lembra o auge que ele viveu no Corinthians, é um jogador que pode ser muito importante e que infelizmente não se adaptou com a camisa do Fluminense. Mas a gente tem que ter força positiva e torcer para que o Renato Augusto nessa temporada consiga desenvolver. Esse é o ponto mais importante. Ele é um jogador que tem classe, isso você não pode negar isso. É um jogador que tem classe, é um jogador que tem técnica e que pode ajudar o Flu. Só tem que entrar nesse período de adaptação e a confiança é muito importante. E para gerar essa confiança, o torcedor tem que estar junto com ele, apoiando e sempre mostrando para o Renato Augusto que ele é capaz de ser esse jogador para comandar o meio de campo. Ele vai estar na lista dos relacionados, como eu falei, o Mano Menezes treinou ele ao longo dessa semana entre os titulares e pode estar passando na cabeça do Mano que o Renato Augusto seja esse homem para ocupar a posição do Ganso ao longo dessas partidas, enquanto o jogador vai ficar fora. Lembrando que o Ganso minimamente vai ficar 4 semanas afastado dos trabalhos com bola, com campo, físico, tudo. O Ganso vai voltar daqui a 4 semanas, vai realizar um novo exame, vai fazer novos trabalhos físicos para aí sim ver se está apto. Então pode botar aí o Ganso fora 1 mês e meio, no mínimo aí. Então o Renato Augusto, na cabeça do Mano, poderia ser esse homem de confiança. Ele tá dando a rodagem pro menino Isaac, que vai ser uma peça importante, deve entrar entre os titulares hoje, centralizado, e agora aguardar para saber qual vai ser o desfecho, o futuro dessa equipe do Fluminense para esse jogo aí de logo mais contra a equipe do Madureira, o Renato Augusto que está fora durante esse tempo. Vou trazer os números dele aqui, chega aí para a galera poder ver os números do Renato Augusto na temporada de 2024. Ele teve 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 1 gol e 1 assistência. Estou trazendo o Brasileirão porque é o campeonato mais longo, vamos colocar assim, dentre os que são disputados na temporada de 25. É o campeonato de pontos corridos, então, perdão, de 24 e 25, né? O Fluminense vem de novo na disputa do Brasileiro, é óbvio, ficou na Série A, na Elite, depois aí de um ano meio complicado. Então é o campeonato mais longo, mais extenso, mais cansativo, com mais viagens. Então é um Fluminense que vai ter que se adaptar com as peças que tem. E o Paulo Henrique Ganso ainda é uma incógnita, então o Renato Augusto tem que ganhar essa rodagem para melhorar esses números aqui e poder ajudar o Flusão. Agora que eu tirei a arte, vamos continuar com o giro de notícias. Teve uma informação na semana passada onde jogadores do Fluminense foram assaltados pós-partida contra a Portuguesa. É isso, galera. O jogo aconteceu no Luso Brasileiro. Para quem não sabe, o estádio fica na Ilha do Governador, bairro aqui do Rio de Janeiro, que fica muito separado, né, da cidade em si. A ilha tem uma entrada e uma saída apenas. E é um bairro que costuma ser tipicamente perigoso ao longo das madrugadas. Os jogadores saíram do estádio, o jogo aconteceu às 21 horas, muitos deles foram para casa com os seus carros, já estavam liberados após o duelo. 4 jogadores foram vítimas de um arrastão na linha amarela. Vou trazer aqui toda a história. Eles estavam voltando para casa após o jogo da última noite de quinta-feira diante da Portuguesa no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Foram eles, Lelê, Lima, Thiago Santos e Keno. O quarteto estava dividido em 2 carros. Além dos veículos, foram roubados ainda no arrastão celulares dos jogadores e alguns pertences. Os jogadores já registraram um boletim de ocorrência na delegacia e já tiveram seus pertences recuperados. Então, infelizmente, aconteceu aí esse caso muito triste, né, cara? Os jogadores foram assaltados saindo do estádio do Luso Brasileiro, mas já tá tudo bem com o Lelê, com o Keno, com o Lima e também tá tudo certo ali com o Thiago Santos, que é esse 4º nome que acabou sofrendo esse assalto. Os jogadores vêm tranquilo para essa partida, tá tudo certo. Acontece, a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito perigoso para frequentar a madrugada do Rio de Janeiro, até pra gente que é imprensa, eu tava no estádio, é sempre um breu, cara, não tem ninguém, fica vazio. E os jornalistas, geralmente, eles saem ainda depois dos jogadores. A gente viu o ônibus do Fluminense ir embora, os jogadores já estavam sendo liberados, a gente ainda tava lá fazendo zona mista, fazendo coletiva, editando os conteúdos pra galera poder acompanhar em casa, é claro. Enfim, seguindo a nossa resenha de pré-Flu, vamos falar sobre Madureira provocando o rival, provocando o Vasco. É isso, galera. Madureira, para quem não sabe, vou contar uma historinha aqui rápido. No duelo contra o Vasco, nessa última semana, o Madureira jogou lá em Manaus. Esse jogo foi vendido pelo próprio Madureira e aí a responsabilidade fica por uma empresa que acaba gerindo essa logística do jogo lá para a Arena da Amazônia. E aí o que acontece, galera? Teve um probleminha, segundo o Madureira, o Vasco da Gama se recusou a viajar no mesmo avião que a equipe do Tricolor Suburbano. Madureira soltou uma nota, o Vasco soltou uma outra nota comparando Madureira com as escolas de samba da região, como Portela, Império Serrano, enfim.
E aí ficou essa provocação entre as duas equipes. E ontem o Fluminense embarcou para viajar rumo ao Espírito Santo, onde é essa partida hoje no Kleber Andrade. O Fluminense, inclusive, está hospedado em Vitória e teve uma bonita festa, tipo um Flu Fest lá para receber os torcedores. A galera foi, mais de 400 torcedores na Orla da Praia, foi uma bonita festa. O Gum estava presente, zagueiro tricolor, o Gum Guerreiro, quem não lembra? Campeão brasileiro, estava presente lá nessa festa, então foi muito legal. E aí a provocação foi a seguinte, o Madureira soltou uma foto onde o Mano Menezes está ao lado do vice-presidente do Madureira, o Antônio Carlos Magalhães, e eles soltaram o seguinte: treinador do Fluminense e vice-presidente do Madureira lado a lado, chegando em Cariacica juntos. Adversário sim, mas apenas dentro do campo. O futebol agradece. Então o Madureira dando uma provocada no Vasco aí, mostrando que o Fluminense foi junto com o Madureira no mesmo ônibus, perdão, no mesmo avião, tendo humildade e mostrando aí que o futebol é só dentro de campo, não tem esse problema ali dentro dos bastidores. Então o Fluminense dando tudo certo ali com o Madureira dentro dessa partida. A gente aguarda que esse duelo seja um duelo tranquilo, como todas as rodadas do Campeonato Carioca tem sido. E o Fluminense tem que vencer para se afastar cada vez mais dessa zona complicada do Campeonato Carioca, que os 4 grandes se enfiaram, essa é a verdade. O Flamengo já venceu ontem, conseguiu um resultado positivo. Vasco, Botafogo e Fluminense jogam hoje, apenas o Flamengo jogou ontem. Prosseguindo com o giro de notícias, mais uma informação muito interessante, galera, nesse nosso pré-flu. Uma curiosidade, o John Kennedy, o JK, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Pachuca pelo Campeonato Mexicano. É isso, a partida aconteceu contra o Monterrey, e o gol do John Kennedy virou a partida. O jogo foi 3-2, uma falha do goleiro ali, sobrou no pé do John Kennedy, ele cortou a marcação, bateu de perna canhota e comemorou com o urso. É isso, o John Kennedy está de volta, balançando as redes aí, dessa vez vestindo a camisa do Pachuca. De verdade, galera, no fundo do meu coração, não sei se vocês pensam igual a mim, eu desejo tudo de bom pro John Kennedy. É um garoto que deu um título muito importante pra gente, foi peça fundamental naquela Libertadores da América, e acabou que por problemas extracampo não conseguiu desenvolver o futebol que imaginava aqui no Flu. Mas é um garoto que vai brilhar, cara. Eu torço muito pra isso. O Pachuca pode ser uma equipe que vai dar uma estrutura técnica, física pra ele por lá também, como o Fluminense dava aqui. E é uma equipe reconhecida por lá. E ele vai ter disputa do campeonato, vai conseguir se mostrar e com certeza vai pro futebol da América do Norte, pros Estados Unidos, vai pro futebol da Europa pensando muito bem, sendo muito otimista. Então o John Kennedy que merece uma redenção, cara. A gente fica na torcida muito feliz por John Kennedy ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Flusão. Isso que interessa. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer pra você que me acompanhou até aqui, pedir pra deixar o like, o comentário, o compartilhamento, também, é claro, me seguir nas redes sociais, que é muito importante. Galera, é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares e, é claro, junto com o Flusão. Tchau, tchau, até amanhã.